Mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é sobre a independência das 13 colônias. Eu começo falando sobre a chegada dos colonos na América, uma vez que eles viviam na Inglaterra e por conta das guerras religiosas, eles vieram fugindo de lá. Inclusive, os colonos, a princípio, eles eram puritanos de uma vertente calvinista. Eles acreditavam que a igreja da Inglaterra havia se corrompido. Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever, curtir e deixar um comentário. Quando os colonos chegam, eles têm alguns embates com os indígenas, que inclusive muitos foram exterminados. A Inglaterra, ela dava suporte para algumas empresas virem para as colônias para atuar ali, como é o caso da Virginia Company, que recebeu esse nome por causa da Rainha Virgem. As 13 colônias foram estabelecidas no norte, sul e centro, cada um com suas características, e acontecia o comércio triangular e a escravidão fazia parte também dessas colônias. As colônias tinham uma bandeira para representar, que era o caso das estrelas. Então existiam 13 estrelas. É uma bandeira muito parecida com a que existe até hoje, que constam 50 estrelas. Isso significa a quantidade de estados que até hoje existem. Uma característica que difere das outras colônias é que eles podiam desfrutar de certa liberdade, só que tudo isso vai mudar quando eles começam a ter alguns embates com o parlamento britânico. Eles começam a ter muitos conflitos ali com a Inglaterra. A Inglaterra, ela tinha vindo da Guerra dos 7 Anos, então eles começaram a ter dificuldades financeiras e por isso eles começaram a cobrar impostos, como foi o caso da Lei do Chá, a Lei do Açúcar e a Lei do Selo. Então antes, a postura que a Inglaterra tinha adotado era um chamado de negligência salutar, que é uma espécie de abandono ou pouca interferência. Esse período também teve muita influência do iluminismo. Então, no dia 5 de março de 1770, aconteceu o período chamado de Massacre de Boston. Os colonos já estavam tendo alguns embates com as tropas britânicas e eles resolveram abrir fogo contra os colonos e ocasionou mortes e feridos. Isso foi amplamente divulgado, então no dia 16 de dezembro de 1773 estava acontecendo a festa do chá. Tradicionalmente os ingleses eles têm essa prática de beber o chá, então os colonos eles vão até ali, aquele evento, eles vão disfarçados e em sinal de protesto eles jogam 342 caixas de chá no porto ali no mar, lá nesse porto de Boston. Então esse material ele estava lá por conta da empresa da Companhia das Índias. Obviamente que isso culminou entre muitas tensões de ambos os lados. E é por causa desse evento que se deu ali o processo de independência. Para piorar tudo, o parlamento inglês decidiu aprovar algumas leis que os colonos deram o nome de leis intoleráveis. Eles fecharam o porto de Boston e decidiram que os colonos deveriam pagar por todos os danos que eles causaram no evento. Aprovaram a lei de Massachusetts, ampliando ali poderes aos governadores que foram nomeados pelo rei. Também aprovaram a lei de alojamento. Essa lei exigia que os colonos fornecessem moradias, suprimentos para as tropas britânicas, e a lei de administração e justiça, que determinou que os colonos acusados de crimes fossem julgados pela lei britânica. Obviamente que os colonos alegaram que eles não poderiam ser julgados porque eles não tinham quem os representasse no parlamento. Os colonos decidiram se reunir e ali eles são convocados todos os representantes das colônias, exceto da Geórgia, e esse evento é o evento chamado de Congresso Continental. Lá eles decidem boicotar todos os produtos ingleses. As tensões aumentam e vão acontecer algumas batalhas, como é o caso da Lexington e Concord. Já no segundo congresso, eles já decidem redigir uma declaração de independência e aí ela é feita no dia 4 de julho de 1776, onde foi declarada a independência das 13 colônias. Os colonos eles receberam o apoio de franceses, óbvio, por causa da guerra, né, contra a Inglaterra, eles tinham essa rixa, dos holandeses e também da Espanha. No total foram 6 anos de guerra com 70 mil mortes. Tem um filme que ilustra muito bem essas batalhas com o Mel Gibson, que chama O Patriota. Temos a participação dos chamados pais fundadores, que foram o George Washington, Thomas Jefferson, Samuel Adams e Benjamin Franklin. Eu vou ler um trecho dessa declaração que diz:
Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais figuram a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Sempre que um governo se dispõe a destruir essas finalidades, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la. Eu vou encerrando o meu vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.